Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de pedir licença, né, para estar falando de um assunto tão importante que é o sistema de graduação, não só da capoeira, mas de todas as artes marciais, né, pelo contexto tradicional, pelo contexto histórico. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jailson Dionísio, conhecido como mestre japonês. Me formei mestre no ano passado, tá? Então, vou falar para vocês sobre o sistema de graduação, tá? Metanoia hierárquica, tá bom? Então, ao decorrer dos slides, eu vou apresentando para vocês o porquê dessa nomenclatura, tá bom? E hoje eu vou pautar bastante no mestre Bimba, tá bom? Que é o patrono da capoeira, ok? Então, aqui a gente vê as graduações que ele introduziu na década de 30, era apenas essas 4 graduações, tá bom? Então, para mim falar para vocês sobre graduações, é importante que a gente entenda um pouquinho do contexto da história da capoeira, tá? Para as informações se encaixar, desde necessidade a períodos, tá bom? Então, a capoeira ela foi desenvolvida por volta de entre 1600 e 1700, né? Nesse processo de desenvolvimento, ela não tinha uma organização, então era algo uniforme, tá bom? Onde cada um agia de acordo com o que achasse que era melhor para si, tá bom? E aí a capoeira nesse período, ela entrou no Código Penal. Por que ela entrou no Código Penal? Porque alguns capoeiristas passaram a utilizar a capoeira como instrumento para fazer furtos, tá bom? Então, para fazer saques, tá? Então, a gente pode ver que no período de 1889 a 1927, tá bom? Ela entrou no Código Penal, tá bom? A pessoa responsável foi Marechal Deodoro da Fonseca. No Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13, dos vadios e capoeira, tá? Artigo 402. Então, eu só vou falar por cima, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem mais curiosidade, então aí você pode fazer suas pesquisas. No final também dos slides tem uma referência bibliográfica que você pode ir atrás, tá bom? Então, para a gente entender esse universo, a capoeira, no princípio, não tinha regulamentação nenhuma, cada um agia de acordo com o que achasse que era bom para si, tá bom? Passando o tempo, tá? Mestre Pastinha, né, conhecido por Vicente Ferreira Pastinha, ele foi o primeiro mestre de capoeira a ter essa percepção que tinha algo muito errado na capoeira, tá? Então ele criou um sistema organizacional. Então ele foi o primeiro mestre, tá? Reconhecido, lembrando que ele foi reconhecido pela comunidade da Bahia, né? Como uma referência forte da capoeira. E esse mestre, ele tomou conta de grandes rodas da capoeira, tá? Rodas de nome. E o único objetivo dele, na verdade, era gerar essa proposta organizacional para diminuir a violência, né? Como a gente pode ver aqui no slide anterior, pessoal, vocês vão ver ali, ó, eles utilizavam navalhas, tá bom? Por que utilizavam navalhas? Para facilitar a morte, tá? E aí você vai ver na segunda imagem, ali do segundo desenho, tá? O rapaz está tomando uma navalhada no peito, ele está utilizando um lenço no pescoço, tá bom? Esse lenço, ele tinha o objetivo de quê? De fazer com que a navalha escorregasse, né? Ou seja, para que ele não fosse atingido, tá bom? E aí surgiu o Mestre Bimba, tá? Mestre Bimba foi aluno de Mestre Pastinha, tá bom? Mestre Pastinha, ele é o responsável pela capoeira de Angola, tá? E Mestre Bimba, tá? Manuel dos Reis Machado, ele foi aluno de Pastinha. Não contente com o sistema atualizado da capoeira, ele decidiu fazer mudanças e mudanças drásticas na capoeira, tá? Inclusive, ele sofreu muito preconceito, os capoeiristas se revoltaram contra ele, mas ele era uma pessoa muito, muito direta e reta. Quem não concordasse com a teoria dele, que enfrentasse ele, né? Então, ele foi um grande capoeirista que desafiou lutadores da Bahia, não só capoeiristas, mas também lutadores de outras artes marciais também, tá? Como vocês podem ver nessa imagem, Mestre Bimba, ele foi responsável por tirar a capoeira do Código Penal, tá bom? Então,
o presidente da época era Getúlio Vargas, tá? Então, através do trabalho desse mestre, foi tão potencializador para a comunidade, né, para a sociedade de um modo geral, que o presidente da República criou um decreto onde aboliu a capoeira do Código Penal, tá bom? Mestre Bimba, ele era uma pessoa fora do comum, tá, pessoal? Então, assim, como assim fora do comum? Ele pensava muito além das pessoas do período dele. Então, era como se fosse um guru da época, tá? Então, ele foi o responsável por criar o primeiro sistema de ensino-aprendizagem, tá bom? Ele foi a pessoa que ele deu aula em faculdade, então na faculdade da Bahia, então ele foi o primeiro mestre de capoeira a dar aula de educação física, então ele criou a primeira academia de capoeira chamada Centro de Cultura Física Luta Regional, tá? Então ele fez, na verdade, ele teve uma percepção de uma necessidade, um trabalho físico da época. Ele não colocou como capoeira, então ele registrou desta forma que eu vos disse, tá bom? Então, como Centro de Cultura Física, e ele passou a ser reconhecido como, primeiro, professor de Educação Física e depois mestre de Educação Física. E ele não só ensinava contextos de corpo, né? Então, ele não só trabalhava com o corpo, mas ele também tinha um trabalho de desenvolvimento mental fora do normal, que vocês vão ver já já, tá? Para você ser aluno de Mestre Bimba, tá bom? Passava por um teste de admissão, tá bom? Como assim? Então, não era qualquer pessoa que treinava com o Mestre Bimba, então ele era elitista, tá? Então ele queria que os seus alunos pensassem diferente da sociedade capoeirística da época, né? Então, tinha um teste de competência que ele exigia duas coisas para ser aluno dele. Uma, que esses alunos fossem ou estudantes, né? Ou, se não, trabalhadores de carteira registrada. Então, esse era dois critérios de aderir a uma nova matrícula no curso dele, tá? E aí tinha 3 testes físicos, tá? Além dessa competência de ser aluno e estar trabalhando, ou os dois, tinha também um teste físico que eram 3, tá bom? Então, tinha o teste do colar de força. Esse teste de colar de força é como se fosse um mata-leão. Então, ele prendia a cabeça do aluno aqui e segurava por algum tempo. Se o aluno não desmaiasse, era porque ele tinha uma resistência, então ele passava nesse primeiro teste. O segundo teste era a queda de rim, que é um movimento característico da capoeira, no qual você tem que sustentar o seu corpo pelas suas mãos, tá bom? E o terceiro era a ponte, que era um teste de flexibilidade. Ou seja, já naquele tempo de 1900, na verdade a gente tem uns trabalhos pautados na década de 30, mas saiba que ele começou um pouquinho antes. Então, olha só como esse indivíduo pensava nesse período ali, por volta de 1920. Então, ele criou um sistema de avaliação de resistência, né, que é o colar de força. Tinha o de força, então a pessoa ela tinha que ser capaz de sustentar o seu próprio corpo pelas suas mãos. E a ponte, que era um teste de flexibilidade. Então, ele já tinha um critério de algumas habilidades, né, que iriam proporcionar a aprendizagem da capoeira mais fácil, tá bom? E aí, não só isso, ele criou também um regulamento interno, tá bom? Então, todos os alunos, eles tinham que seguir esse regulamento, tá? Que dizia o seguinte, ó. Regulamento da Academia de Mestre Bimba. Esse regulamento foi elaborado para você e em seu benefício. Lembre-se que você irá praticar educação física e adquirir preparo físico básico, mola mestra para a prática eficiente de qualquer esporte. Então já vejam que nesse primeiro parágrafo aí, ele já tinha uma consciência de que se o aluno ele tivesse uma boa preparação física, ele conseguiria aprender fácil a prática da capoeira. Dando continuidade aqui, e aí vem deixe de fumar, né? Então, ele coloca 9, só um momentinho, pessoal. Então, ele coloca 9 regras básicas, tá bom? Para os seus alunos, tá? Então, a primeira era deixe de fumar. É proibido fumar durante os treinos
Deixe de beber. O uso do álcool prejudica o metabolismo muscular. Evite demonstrar os seus, evite demonstrar aos seus amigos de fora da roda de capoeira os seus progressos. Lembre-se que a surpresa é a melhor aliada numa luta. Evite conversar durante o treino. Você está pagando o tempo que passa você está pagando o tempo que passa na academia. E a observação dos outros lutadores, você irá aprender mais. Procure gingar sempre. Pratique diariamente os exercícios fundamentais. Não tenha medo de se aproximar do seu oponente. Quanto mais próximo você mantiver, melhor melhor aprenderá. Conserve o corpo relaxado e é melhor apanhar na roda do que na rua. Então, a gente pensando aqui nesse critério dele, né, essas normas básicas de conduta, já fazia com que seus alunos já fossem diferenciados. Olha só, um cara já na década de 30 já tinha uma percepção de que fumar era prejudicial à saúde, fazer o uso de álcool era prejudicial à saúde, a questão dele estar atento durante os treinos, não ficar desperto, ou seja, você está pagando, preste atenção, você vai aprender mais. O ato dele não demonstrar os golpes fora da academia, ou seja, para não provocar outros lutadores, tá? Enfim, então ele era um cara que ele já tinha uma percepção fora da média do período dele, tá? Aqui é a turma dele, tá bom? Pessoal, o Mestre Bimba, ele foi muito preconizado, porque muitos que eu digo assim, tá? Aquelas pessoas que não têm o que fazer e gostam de falar da vida dos outros. Eles falam que Mestre Bimba fez o embranquecimento da capoeira. E Mestre Bimba nunca se importou com a cor, e sim com a competência, né? Então, como que está esse cidadão perante a sociedade? E como ele tinha muito alunos brancos, a própria comunidade capoeirística tinha um preconceito com ele, porque falava assim, olha, ele esbranqueceu a capoeira, e isso surge até hoje, tá? Tem pessoas que me veem e falam assim, mas você é mestre de capoeira, você é branco? Então existe muito esse paradigma, tá? Na verdade, o que ele fez foi o quê? Ele incrementou valores, até mesmo a capoeira está onde está hoje por conta de todo esse trabalho que ele teve do passado, tá? Aqui agora a gente vai ver agora o primeiro método dele, tá? Então aí era uma sequência básica, tá? De movimentações. Então era uma sequência de 8 movimentos. E os alunos que conseguissem executar essa sequência, tá bom? Além dessa sequência, ele conseguisse fazer cintura desprezada, balão de lado e balão cinturado, esses alunos, eles estavam aptos a se formar. Então era um curso de capoeira bem objetivo, né? Objetivo e prático. Esse era o primeiro lenço dele. Então, assim, o aluno entrava na academia, tá bom? Ele passava por um ritual simbólico de batismo, né? O batismo, na verdade, batizado, ele tirou da questão militar, né? Então, quando os soldados, né? Os recrutas entravam na polícia, no exército, ele passava por um ritual de batismo. E Mestre Bimba trouxe isso para a capoeira também, tá? Diferente da realidade de hoje, né, de algumas escolas, Mestre Bimba nunca foi a favor da violência, tá bom? Então o ritual de batismo era algo simples, tá bom? Onde ele contemplava o aluno e não testava ele dentro da roda, tá? Então a primeira graduação dele é esse lenço azul. A segunda graduação, tá? Então a primeira graduação era a formatura, a segunda era a especialização, que era um curso de emboscada, tá? Poxa, como assim um curso de emboscada? Então o Mestre Bimba, ele levava esses alunos para dentro da mata e lá eles faziam testes, como se fosse simulação de briga. E os alunos tinham que utilizar dos golpes aprendidos na capoeira, tá bom? Para poder se dar bem nesse curso de especialização, tá bom? Uma outra coisa que ele exigia também era a especialização desses movimentos. Eram 56 golpes na época, tá? A terceira é o lenço amarelo, tá bom? O curso de especialização, ele era de armas, tá? Então, aqui nesse curso de especialização de armas,
Mestre Bimba ensinava eles a manusear facão, faca, navalha, cacete, que seria uma espécie, uma madeira, né, um bastão, para se defender. Então, o Mestre Bimba, ele tinha uma percepção que os alunos deles deveriam estar protegidos não só na roda de capoeira, não só durante as aulas, mas sim também na rua, né? Então, era um período muito perigoso, então era uma forma deles se defender, não só manusear isso, mas também poder se defender desses instrumentos, tá bom? E a última, tá bom? Que é o lenço branco, tá? Chama-se mestre charangueiro. Essa graduação, tá bom? É onde os alunos, tá? Tinham que ter o domínio do berimbau, tá bom? Ele tinha que ter o domínio dos instrumentos em geral. Então, assim, mestre Bimba utilizava apenas um berimbau e 2 pandeiros. Então, eles tinham que saber tocar os 2 pandeiros, os toques da capoeira regional e cantar, tá bom? Ele chama-se mestre charangueiro porque naquela época, tá? A banda, né? Hoje chama de fanfarra, sei lá. Mas naquela época, a banda da polícia da época chamava-se charanga, tá bom? Então ele tirou isso desse processo militarista, tá? E aqui vocês vão ver como é que era esse lenço que esses alunos recebiam, tá bom? Ele era amarrado no pescoço. Aqui nós temos uma outra imagem também, tá? Então o aluno, ele passava pelo processo, tá bom? Pela formatura, e ele recebia esse lenço simbolicamente. Então ele colocava esse lenço no pescoço e ele recebia também um broche, tá? E aqui é uma turma dele, tá bom? Então você pode ver todas aquelas pessoas ali sentadas, agachadas, na verdade, eles estão com um lenço no pescoço. E mestre Bimba em pé no centro, tá? Agora, falando sobre como que chegou a graduação, tá, na capoeira, tá? Existem 2 vertentes, tá bom? Tem uma que é oficial, que foi uma questão de necessidade, tá? Da desportivização da capoeira, tá bom? Então, pela necessidade de regulamentação, tá? Na época, a Confederação Brasileira de Pugilismo, tá? Ela criou, né? Ela introduziu a capoeira nesse sistema para que eles pudessem participar de competições. Isso que eu estou falando para vocês agora já é na década de 70, ou seja, 40 anos após Mestre Bimba desenvolver aquele sistema de graduação, tá? Na Bahia, Mestre Pastinha, que é uma referência da capoeira de Angola, eles não utilizam nenhum sistema de graduação, tá? E os outros capoeiristas, tá, praticantes da época, também não utilizavam nada. Simplesmente iam para as rodas de capoeira, participavam de movimentos de capoeira, mas eles não tinham uma necessidade de se autoafirmar, né? Uma necessidade de utilizar uma graduação para, sei lá, para que sejam reconhecidos. Então, eles não tinham essa percepção. Então, muitos deles tinham a capoeira apenas como uma prática de lazer, tá? Então, aqui dando continuidade, tá bom? Após isso, foi criado a Confederação. Eu acho que eu escrevi errado. Não, desculpa. CB. Essa é a Confederação Brasileira de Pugilismo. Depois veio a Federação de Capoeira, Federação de Capoeira do Rio de Janeiro. E depois vem a Federação Paulista de Capoeira, tá? Isso foi no início da década de 70, tá? 2 associações, elas não aderiram a esse sistema. Uma é a Capitã de Areia e a outra é o Cativeiro, tá? Então, eles não concordavam, na verdade, com as cores. Eles até concordaram com a necessidade de amarrar um cordel, tá? Um cordão. Mas eles não concordaram com o sistema das cores, tá? E aí, uma outra academia aqui em São Paulo, tá bom? A Academia São Bento Pequeno desenvolveu a hierarquia pela cor das calças, tá? Então, a cor preta, tá? Então, nessa academia, a hierarquia era pelas calças. Então, quem usasse a calça preta era aluno novo, né? Aluno iniciante. Quem usasse a calça verde era aluno que já tinha passado pelo batizado. Quem usasse a calça amarela, ele era intermediário. Calça azul era um aluno avançado. E calça branca, mestre, tá? Então, aqui a gente já vê uma pequena organização, né? Pela vestimenta das calças, tá? E aqui as graduações da federação seguem essas cores, tá bom? Que eu não vou entrar em detalhes para vocês, porque é bastante conteúdo, tá? Agora,
Agora, dando continuidade a isso, né? Então, mestre Bimba, tá? Ele criou, né, o Centro de Cultura Física e eu estou dando continuidade no trabalho desse mestre, tá bom? Então, eu desenvolvi, tá? Eu criei um método chamado Método Natural Capoeira, que ele pega toda a essência de mestre Bimba e traz para a atualidade, tá bom? Para quem não conhece, tá? Essa palavra metanoia, tá bom? Ela significa mudança essencial de pensamento ou caráter de transformação espiritual, tá? Na minha concepção, tá, pessoal? O capoeira é um instrumento que toca da mesma maneira que pode ser tocada. Então, uma das coisas que eu fiz, tá? E foi na minha formatura. Se vocês observarem lá no centro, vocês vão ver uma mulher tocando berimbau gunga. Isso não existe na capoeira, tá bom? Mulheres não tocam berimbau gunga, tá? E, na verdade, as mulheres, elas não têm essa, tá? Existe um critério, né, de respeito dos ancestrais, muito mestre. Então, mulher dificilmente tem a oportunidade de tocar o berimbau. E na minha formatura, eu fiz questão que uma mulher tocasse o berimbau gunga, que é o berimbau central da roda. Ele é o responsável pelo ritual, tá? Então, começa aí essa mudança de pensamento, que é o quê? A valorização da mulher, tá? Então, a valorização não só do homem, mas do contexto em geral, tá? Então, tem muitas mudanças a serem feitas e eu já estou começando devagarzinho, tá bom? E aqui, né, a base dessa filosofia, tá? Eu chamo ela de lente da liberdade, então vocês podem ver à esquerda, então são meus pais, tá? Que foram a minha base familiar, tá? E aí na direita vocês vão ver eu amarrando o lenço no meu filho. Aqui eu coloquei essa imagem com cordão branco, que é o cordão de mestre, que seria um processo tradicional que eu recebi, né, do meu mestre, através dos meus pais que me oportunizaram, né, eu estar fazendo essa prática mesmo, contra a vontade deles. E aqui meu filho recebendo já esse lenço da liberdade. E aí as referências bibliográficas que eu utilizo nesse método de lenço, eu utilizo a Bíblia Sagrada, PNL, que é Programação Neurolinguística, e as âncoras, né, principalmente nas graduações, neurociência, psicomotricidade, filogênese, inteligência emocional e muito amor, tá? Então, esses são os estudos que eu utilizo, tá bom? Como base para esse trabalho. E isso, na verdade, não fui eu que criei, tá? Eu só peguei o trabalho de Mestre Bimba, eu entendi o trabalho dele e trouxe para a realidade. Porque o Mestre Bimba, ele tinha uma preocupação, tá? O Mestre Bimba, ele tinha uma preocupação de desenvolver primeiro o homem, em seguida a preocupação de formar capoeiristas, tá? E aí eu utilizo como base também de trabalho, né? Aqui é o projeto, tá? O Planejamento Esportivo Santana de Parnaíba, onde é um sistema que eu conheci, na verdade, algumas coisas na USP, quando eu passei por lá, né? Do centro do CP-USP. Então, muitas informações eu já tinha uma vivência prévia, e depois que o nosso coordenador, na verdade não é nosso mais coordenador pedagógico, né? Mas o Marcão, nosso mestre Marcão, ele organizou esse conteúdo, né? E disseminou, né? Um conteúdo em geral que serve para qualquer modalidade esportiva. Então, eu utilizo o planejamento esportivo como base do meu trabalho da capoeira, tá? Respeitando os pilares, respeitando os princípios, tá bom? E dentro disso já está a faixa etária, né? Cada aluno tem um entendimento pelo processo maturacional e isso deve ser respeitado, tá bom? E as graduações que vocês vão ver a seguir é pautado nisso, tá? Nessa necessidade de prestar um bom serviço e acompanhar o desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Os princípios básicos que eu utilizo, tá? É a liberdade, criatividade e comunicação. Aqui a gente vê as graduações infantis, tá bom? Que são os lenços. Pessoal, esse sistema de graduação infantil, ele não existe, tá? O que se tem, tá? O que se tinha na capoeira, eles colocavam as cores das graduações mais claras. Então, exemplo, se a primeira graduação fosse verde,
então da adulto, se a primeira graduação adulto fosse verde, então da criança seria verde claro. E aí, durante anos, né, eu ministro aulas de capoeira há um pouco mais de 10 anos, e eu percebia que tinha uma grande problemática aí, né? Então, os alunos que treinavam lá, sei lá, 5 anos, então as crianças que treinavam por volta de 5 anos, quando eles iam passar pelo processo adulto, tá? Eles não aceitavam voltar às graduações. Então, um exemplo, primeira graduação era cinza, terceira graduação, quarta graduação, marrom com bege, um exemplo. Ele não aceitava o fato dele ir para cinza escuro, porque ele achava que tinha todo o conhecimento daquele conteúdo, mas o conteúdo que eu passava para ele era voltado às habilidades psicomotoras básicas, né? Então, são movimentos apenas básicos de desenvolvimento corporal. E nessas fases adultas, a gente trabalha muito além disso, né? A questão da responsabilidade, onde ele vai usar esses movimentos, com quem ele vai utilizar. Então, a gente entra num princípio de senso crítico. Será que eu devo utilizar esse movimento desse determinado local? Enfim, e eles não têm essa percepção. Então, eles acham assim, eu sou graduado infantil, eu tenho que ser graduado adulto. Então, eu tive uma grande problemática. E aí, eu desenvolvi esse sistema de graduação infantil, tá? As cores deles são pautadas na cor do arco-íris, tá bom? Por que na cor do arco-íris? Porque eu acredito que a criança, não só a criança, mas o ser humano, ele tem que desenvolver de dentro para fora. Então, se ele não se permitir aprender, se ele não tiver interesse em aprender, não há professor no mundo que vai ensinar algo para esse ser, porque o interesse tem que partir de dentro. E nós, como mediadores do conhecimento, nós temos que despertar, né? Então, a gente tem que fazer com que esse aluno tenha curiosidade para aprender essa área nova. E aí, para que ele desperte essa curiosidade, aí nós utilizamos tantos recursos práticos que nós temos no dia a dia e estudos científicos, né? Que nem um exemplo aqui, no sistema de graduação infantil, vocês vão ver os animais, tá? Por que eu coloquei os animais? Porque é um estudo da filogênese, né? Então, as crianças, elas são muito apegadas com animais. E isso faz parte do dia a dia dela, né? Então, tudo que ela vê na escola, na creche, tem lá um animalzinho, né? Então, tem um animalzinho falando, enfim. Então, é algo que chama a atenção dela e faz com que ela queira essa graduação, porque tem esse animalzinho. Então, para a criança, ela inconscientemente, né? Então, assim, ela tá aprendendo os movimentos da capoeira, ela tá desenvolvendo a motricidade, tá? A socialização, o cognitivo, só que tem o fator do animalzinho, que é o recurso, né? O recurso-chave, onde eu faço com que essa criança busque cada vez mais. E quando ela encerrar o seu ciclo, aí não vai ter mais animalzinhos, né? Então a gente vai partir com um pressuposto, tá? Baseado em habilidades e competências, tá bom? Agora eu vou explicar uma a uma para vocês, tá bom? Então a primeira graduação é a violeta, tá? Que seria aqui a cor interna do arco-íris, tá bom? E lembrando que o arco-íris, né? Como eu disse para vocês, que esse trabalho ele é pautado na Bíblia, né? O arco-íris, para quem não conhece, é uma aliança de Deus com o homem. Então, o arco-íris é algo natural, tá? Por isso que é método natural capoeira, porque eu tirei elementos da capoeira, trouxe para a realidade dos nossos alunos, tá bom? Então, a primeira graduação é violeta, tá? A cor dela. O nome é tonicidade e fluidez. O objetivo dela é despertar de dentro para fora, tá? E os estímulos, né? Então, nós estamos aqui para quê? Para estimular de fora para dentro. E aí eu coloquei o peixe. Por quê? Então, aí é um princípio da filogênese, ou seja, a criança no processo primário de desenvolvimento, a gente vê isso aí, o Mimi vai poder experienciar isso daí. Então, o meio líquido do filho, o meio habitátil do filho dele é um meio líquido. Então, o ser humano, no seu primeiro processo de desenvolvimento, ele está no meio líquido. E aí eu coloquei um peixe como uma simbologia, tá? Que vive em meio líquido, tá bom? O primeiro pilar, né? O primeiro princípio da psicomotricidade seria a tonicidade, ou seja, os peixes, eles não têm membros, né? Então, não sei se vocês já seguraram um peixe na mão, ele tem muita força, né? Então, a criança no seu processo, e aí a gente pega tanto a filogênese quanto a psicomotricidade. Então, filogênese por quê? Porque ele vive no meio líquido, né? Meio fluido. E a psicomotricidade porque é a tonicidade. Então,
assim que o primeiro processo de desenvolvimento deles são ações reflexas, né? Então, tanto sucção, tanto de pegar as coisas, nada consciente, sim por ação reflexa, ele vai desenvolver o quê? A tonicidade, que é o ato de controle de pegar as coisas, tá bom? A segunda graduação, eu coloquei a tartaruga, tá? E aí o segundo princípio da psicomotricidade é a equilibração, tá? Dentro da filogênese, tá? Aí vem a quadropedia, né? Então, assim que a criança... aí a gente está estudando, na verdade, a criança por um todo, tá? Então, depois que a criança desenvolveu esses movimentos, tá? De controle, né? Então, ela vai trabalhar... Assim que ela passar por esse processo de pegar as coisas, aí vira para um lado, vira para o outro. Aí tem o processo do quê? Na verdade, antes de virar para um lado, virar para o outro, a elevação da cabeça, né? A tartaruga, ela faz muito isso. E depois que ela tem esse mecanismo autônomo, né? Então isso é voluntário, ela levanta a cabeça para ver as coisas, levanta a cabeça para entender o espaço, ela começa a fazer os primeiros movimentos locamente, né? Que seriam dar o início à quadropedia, tá bom? E eu coloquei a tartaruguinha. A terceira graduação é azul turquesa, tá? O nome dela é lateralização. E aí, dentro da psicomotricidade, né, é o terceiro pilar, onde trabalha os aspectos laterais. Na criança, é a segunda coisa que ela faz, tá bom? Que seria esse processo, né? Uma criança, quando ela, assim que ela começa a ficar em pezinha, ela começa a deslocar lateralmente, tá? E aí eu coloquei o caranguejinho, simplesmente uma referência de um animalzinho que anda de lateral, tá bom? Anda no plano lateral, né? Lateral. A quarta graduação, tá, verde, o quarto princípio da psicomotricidade é a noção corporal, tá? Então é onde a criança ela vai começar, né? Então ela vai ter consciência da cabecinha, da orelha, então ela já pega alguns objetos. Isso, nós como mediadores, a gente dá estímulo, né? Então se uma criança passar pelo o processo primário, né? Na verdade o secundário ali, dos 2 aos 6 anos, se ela não tiver consciência do corpo, o que é cabeça, o que é mão, ela vai ter muita dificuldade de aprendizagem, tá bom? Porque ela não sabe como que a gente vai falar para ela fazer um determinado gesto motor se ela não tem a consciência do seu próprio corpo. E aí eu coloquei o camaleãozinho, né, que é um animal que é extraordinário na questão de consciência corporal, né, que ele muda de cor de acordo com o seu habitat. A quinta graduação é o amarelo, tá bom? O quinto pilar da psicomotricidade é a noção espacial, tá bom? Eu coloquei um beija-florzinho porque ele é a única ave que consegue voar para trás, tá? Então, além do processo de espaço que ele tem, né? De colocar o bico lá dentro das plantas, fazer a sucção das flores, ele também consegue voar para trás, ou seja, ele tem pleno controle da percepção espacial, tá bom? A sexta graduação... Só um momentinho. A sexta graduação é a laranja, tá? O nome dela é Praxia grossa, que seria o sexto princípio da psicomotricidade. Eu coloquei um cavalo, por quê? Porque o cavalo, além de ser um animal forte, tá? Ele é treinável, então ele consegue fazer acrobacias, né? Então tem aquela modalidade de hipismo, onde os cavalos têm que saltar, enfim. Tem até locais onde eles fazem demonstrações corporais, tá bom? E a última, tá? É o vermelho, que seria a Praxia fina. Eu coloquei um mico-leão dourado, porque não só o mico-leão dourado, né? Mas os macacos em geral, eles são os únicos animais que têm um controle de pinça, né? Então eles conseguem pegar piolho e matar. Isso para capoeira, tá? Onde que tá isso na capoeira? No processo de tocar instrumento. Tem toda uma questão de controle para tocar, tem uma sensibilidade, não é chegar e sair tocando. Então tem uma coordenação motora fina para que essa criança possa aprender a tocar o instrumento. Então, de modo geral, galera, para vocês entenderem, é o seguinte: quando eu olho, né, para a graduação daquele aluno, eu sei que a minha responsabilidade com ele
é trabalhar todos esses 7 princípios básicos da psicomotricidade. Só que eu utilizo, né, atividades lúdicas para fazer esse desenvolvimento. Então, se eu vou fazer um pega-pega, então ao invés de falar assim, vamos fazer um pega-pega, não. Eu falo, vamos fazer um pega-pega jacaré, que seja, quadrupedinho, um pega-pega caranguejo. Né? Ou seja, a gente, além de estar brincando com a criança, a gente está desenvolvendo nela habilidades psicomotoras, que vai contribuir não só pelo seu... vai desenvolver não só o seu acervo, tá, de movimentos, como também vai ajudar na minha modalidade e na modalidade esportiva dos meus amigos e qualquer esporte que ele for participar, tá bom? Agora vou falar para vocês da graduação adulta, tá? O sistema de graduação adulto, tá? E aqui já é um termo mais... esse critério de graduação tem a questão da responsabilidade latente ali. Então, um aluno que não tiver responsabilidade, um aluno que não tiver comprometimento, ele vai sofrer muito, porque pega muito para ele, somente nos desafios das aulas, né, das atividades propostas, se o aluno não tiver um comprometimento com ele mesmo, ele não vai aprender determinado movimento. E se ele não aprender determinado movimento, ele não pega determinada graduação. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu trabalho, tá? É uma referência, né, do trabalho de Mestre Bimba, onde eu trabalho as habilidades e competências pessoais, socioemocionais, como base para ele desenvolver habilidades de motricidade, tá bom? Então, os alunos que eles têm responsabilidade, comprometimento, dedicação, eles vão aprender o movimento mais rápido do que os que não têm, tá? Então, é uma coisa que leva a outra. É claro que eu vou... como que eu vou trabalhar a questão da responsabilidade do aluno, né? Dentro da aula. Então, tem técnicas para trabalhar essa questão de responsabilidade, que se o pai não estiver participando, o pai ou a mãe não estiver participando, isso não vai funcionar. Não adianta nada a gente pedir para o aluno chegar no horário e o pai não determinar regras para esse aluno dormir, um exemplo. Então, é um trabalho, ele abrange um todo, né? Então, ele tem que ir para a família do aluno, então a gente tem que estar trabalhando juntos. Não só o professor trabalhando conceitos que vai formar esse cidadão e a família não está nem aí para o desenvolvimento desse aluno. Então, é um trabalho mútuo, tá bom? A primeira graduação, tá? É azul, primeiro lenço, tá bom? O nome dela é Identidade e Propósito, tá bom? A consciência, o objetivo dessa graduação é despertar de dentro para fora. Então, o aluno tem que fazer com que esse aluno desperte o interesse, o desejo de aprender a capoeira. E a consciência que ele tem que ter é que a oportunidade se faz por mim e não pelos outros, tá? Como assim? Então, eu tenho que ter... Quando eu tenho a consciência... Opa! Alô, alô. Diga. Jair, só desculpa interromper aí que você estava falando das ordens da graduação aí. Tem os estilos da capoeira Abará e Angola, certo? Regional e Angola. Regional e Angola, desculpa. Eu queria saber se para as duas é o mesmo estilo é o mesmo tipo de graduação ou tem uma diferença? É só isso. Só para me entender melhor. Você está dizendo nos dois sistemas de capoeira Angola e regional ou do meu trabalho? Se que você tem, o seu estilo é regional, certo? Mas eu já vi você dando um pouquinho de Angola também, é isso? Tá, então vamos lá. Jailson, desculpa entrar aí. Eu acho que a pergunta do Mimi, ele quer saber se existe um sistema de graduação para Angola e um sistema de graduação para regional. Acho que é regional, isso, né, isso. Se as mesmas cores e tal. Entendi, legal. Tá. Então, dentro dos dois estilos, pessoal, da Angola não tem graduação nenhuma, tá? Então, o estilo de capoeira Angola, eles não utilizam nenhuma simbologia de graduação, então eles não utilizam, porém, tem os atributos corporais. Então, eles se identificam através da mobilidade de jogo, né? É um estilo primitivo. Na capoeira regional,
eles utilizam os lenços, tá? E aí o que não é Angola e não é regional é o que nós chamamos de contemporânea. Que nem um exemplo, hoje eu sou mestre de capoeira. E o que o mestre de capoeira faz? Ele trabalha com as duas capoeiras simultaneamente, porque uma precisa da outra. Então eu não posso separar uma da outra. Então eu trabalho as duas em conjunto, tá? Trazendo para a realidade de hoje, né? O que nós chamamos de capoeira contemporânea. Então, para você entender, dentro do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, eu ensino para ele tanto a capoeira de Angola e a capoeira regional. É claro que eu não entro em detalhes. Por quê? Porque na capoeira regional, um exemplo, eles não utilizam graduações. E na capoeira de Angola é um conhecimento muito restrito. E sem falar que a capoeira de Angola ela é pautada com mistura de religiosidade. Então, a capoeira de Angola, eles têm uma ligação muito forte com questões religiosas, que é algo que eu não trabalho, eu não admito, né? Eu acredito que capoeira é capoeira, religião é religião. Mas, assim, como eu sou mestre de capoeira, sou professor de capoeira, eu tenho por obrigação ensinar essas duas capoeiras para ele. E aí tem os toques que condiz com o desenvolvimento corporal. Eu não sei se eu... Oi? Diga. Deixa eu falar uma coisa. Até relacionado a isso aí, a questão de religião. Qual o tipo de ligação que tem, ou se tem algum tipo de ligação com candomblé? Quais os tipos de religião aí, sei lá, que está ligado a alguns... qual tipo de religião que está ligado à capoeira? Não a sua, que você de hoje, mas antigamente, o que era ligado? Era ligado ao candomblé? Desculpa a minha ignorância a respeito. Tipo, algumas pessoas falavam que era ligado à macumba, alguma coisa assim. Então você pode me explicar alguma coisa nesse sentido, por favor? Explico sim, tá? É um tema bem... Só um minutinho, por favor. Só não perca seu raciocínio, nem você e nem a pergunta do Weber. Vamos fazer o seguinte: quem tiver pergunta, anota a pergunta de vocês aí. Aí o Jailson termina a apresentação, né? Que já está na graduação dos adultos, já está perto para terminar. E aí e você já responde essa pergunta do Weber. E se alguém mais tiver alguma pergunta, já anota aí para fazer essa pergunta no final, só para não. Pode responder depois, tá? Tá bom? Não tem, aí não te tem responde problema. depois, tá bom, depois. Weber? Tá bom, no final ele responde. Perfeito. Boa pergunta. Obrigado. Beleza, Weber. Tá. Então, aí partindo da primeira graduação, o que eu tenho que fazer com que esse aluno? Eu tenho que fazer com que ele entenda quem é ele, né? Então, aluno que não tem essa percepção da sua identidade ou a percepção da identidade distorcida, essa pessoa ela fica vagando na cabeça dos outros, né? Então, tanto é que o nome dessa graduação, né, é identidade e propósito, ou seja, você é um indivíduo que está na Terra e você veio para fazer alguma coisa, cara. E aí, quando a consciência que ele tem que ter a oportunidade que ele tem hoje depende dele e não das outras pessoas. Então, isso vai fazer com que ele não culpe o nosso sistema, não vai culpar o nosso país, ele não vai culpar os pais dele. Então, ele tem que ter essa consciência de que tudo que ele passa na vida dele é por questões dele. Então, tudo aquilo que ele faz, ele vai refletir. Se ele faz coisas boas, vai colher coisas boas. Se ele faz coisas ruins, infelizmente vai colher coisas ruins, tá? E o desafio dessa primeira graduação é exatamente isso, tá? Então, eu vou utilizar princípios, né, naturais, onde ele tem que ter essa consciência de que ele é um ser físico, né? Então, ele é um ser de estrutura física, ou seja, de carne e osso. Ele é um ser espiritual, então ele, na verdade, é um ser espiritual que está dentro de um corpo físico e ele tem uma alma que remete a ele. Então, o objetivo é fazer com que eles entendam essas três coisas. E quando eu falo dessas três coisas, eu não estou partindo para religião nenhuma. É claro que eu tenho um trabalho de base da Bíblia, mas eu não vou ensinar cristianismo para eles, um exemplo. Então, é só um trabalho que, se ele não entender o que ele vai fazer muitas coisas para os outros sem ter uma percepção de nada. Então, os anos vão se passar, vai ficar velho, vai morrer em si e ficar velho, né? Então, como o objetivo é desenvolver esse ser humano por inteiro, o primeiro passo é ele entender o que ele é, o que ele veio fazer aqui, tá? A segunda graduação, tá bom? É o cinza, tá? O nome dela é Coragem.
o objetivo dessa graduação é enfrentar os problemas de frente. A consciência é resolver os problemas o mais rápido possível nas suas condições. E eu coloquei um leão, tá? Como uma simbologia, tá bom? E aí, galera, onde é que tá? Então, a coragem, ela é uma competência onde ele é um meio de um caminho. Então, assim, eu estou numa situação de um problema. Eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou ter coragem para fugir, ou eu vou ter coragem para enfrentar. Isso já tem estudos, né, que fala sobre isso, né, a questão do desenvolvimento do cérebro, isso em lá dos primitivos e tal. Mas a gente tem que entender o seguinte, o aluno ele tem que entender o seguinte, eu tenho um problema, um exemplo, eu fiz algo de errado, eu menti, se ele não resolver esse problema ele vai aumentar. Para nós adultos, que nem um exemplo, você tem uma conta para pagar. Se você, ao invés de pagar essa conta, você for tirar um lazer, essa conta ela vai aumentar. Consegue entender? Então, esse trabalho está baseado no quê? Desenvolvimento integral do aluno. Então, assim, estou com um problema, você tem que resolver. E o quanto mais rápido você resolver esse problema, menos você vai sofrer, tá? E aí eu coloquei a simbologia do leão, que é um animal, galera, não sei se vocês conhecem, mas o leão, ele a cada 10 tentativas de ataque, ele erra 7, tá? E quando ele chegar na 7ª tentativa, que ele não aguenta mais, ele não consegue mais estar correndo atrás, ele uge. E a vibração do seu ugido é tão forte que ele paralisa a sua presa, tá? Ou seja, esse momento, né? Então, estou com um problema. Se você não colocar isso para fora e enfrentar esse problema de frente, né? A gente vê problemas conjugais, né? Então, nós que somos casados, temos um problema com a nossa esposa. Se a gente não enfrentar esse problema de frente, esse problema ele vai piorar, ele vai só aumentar. Então, a gente tem que tirar uma coragem. Eu coloquei o leão como o animal mais corajoso, né? O rei da selva, para enfrentar. Então, quando ele, durante o treino, né? Então, para cada graduação ele olha, ele vai tendo, a gente chama isso de gatilhos, né? Na programação neurolinguística, tá, pessoal? Esses gatilhos, eles são conhecidos como âncora, que nem um exemplo. Quando você tá de baixo astral, você tá, triste. Se você ficar com esse pensamento de tristeza, a tendência é só piorar. Mas se você quer sair dessa situação, você foca em um gatilho. Então, um momento que te fortaleceu. A sua mente, ela passa a pensar nesse momento e ela vai te dar todos esses poderes, né? Toda essa posição de empoderamento, tá? A terceira graduação chama-se Network. Então, olha só, uma palavrinha americana chegando no sistema de graduação brasileiro, tá? O objetivo, fazer, selecionar, separar amigos de pessoas. A consciência. Toda valorização, reconhecimento, títulos e riquezas serão contempladas por pessoas com propósito de prosperidade e abundância, tá? Eu coloquei ali como um símbolo a água. Então, como que a gente entende isso, pessoal? O seguinte, nós só estamos hoje aqui onde estamos porque alguém nos falou, né? Então, um exemplo, eu conheci Santana de Parnaíba em 2011 numa conversa de professor. Até antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de Santana de Parnaíba. E lá em 2011, quando esse meu aluno falou de Santana de Parnaíba, que tinha um salário bacana para professores, eu comecei a pesquisar, que foi aonde que eu vi esse concurso que me trouxe para cá. Então, quando a gente tem a consciência de que os cargos que nós temos, né? Hoje nós somos professores, o André é coordenador, então, futuramente nosso secretário. Então, quem que vai dar esse cargo para ele? Tem que ser uma pessoa. Então, assim, se nós não soubermos escolher as nossas amizades, galera, a tendência é só ir para baixo. Então, quem são as nossas amizades? Então, são pessoas que são próximas. Então, eu quero a minha rede de relacionamento, pessoas que estão no nível acima. Então, a gente tem que andar com pessoas que tenham que ir acima do nosso, tá? Por quê? Para a gente sempre estar aprendendo, tá? E aí, essa questão do network, né? Então, está relacionado ao ambiente. Então, isso não é uma verdade absoluta, mas quando nós nos juntamos, tá, com pessoas inteligentes, a tendência é que nós ficamos mais inteligentes. Quando nós se juntamos com pessoas preguiçosas, a tendência é que nós sejamos preguiçosos, tá? Aí eu coloquei água como símbolo, porque ele é o fluido natural que se adapta a qualquer ambiente, tá bom?
A quarta graduação chama-se resiliência, tá? O objetivo dela é continuar mesmo que pareça impossível aos olhos humanos. Consciência. Mais importante que a chegada é viver cada etapa do caminho. Crie novos caminhos, use coisas lícitas para diminuir o tempo e esforço à chegada, tá? O símbolo eu coloquei um ramo de oliveira, tá bom? O ramo de oliveira é porque é um recomeço, tá? Pessoal, e essa questão da resiliência, né? Eu trato ela diferente da persistência. A persistência é você persistir. Então, um exemplo, o André, ele quer ser o nosso coordenador e vai ser em breve, se Deus quiser. Se ele ficar nesse caminho, possa ser que ele demore um tempo a mais. Quando ele muda de rota, tá? Então, quando ele cria uma estratégia de mudança de rota, ele vai chegar nesse local mais rápido. Então, é isso que eu tenho a propor na cabeça dos nossos alunos. O seguinte, olha, você quer chegar em determinado local. Então, se você não chegou até lá porque tem essa resistência, mude o caminho, mas nunca perca o seu foco. Utilize coisas para te ajudar. Então, um exemplo, o fisiculturista quer participar de uma competição. Se ele não fizer uso de suplemento, um exemplo, ele vai demorar muito mais para ganhar massa muscular, tá? Então, a ideia é que ele tenha consciência que existe coisas, tá? E quando eu digo coisas, pode ser um suplemento, uma tecnologia que vai acelerar esse processo, tá bom? A quinta graduação chama-se criatividade, tá? O objetivo, fazer o que gosta para despertar, inspirar, expressar sua alma no que você faz. A consciência, tudo que faço com prazer para o mundo é uma manifestação e expressão da identidade e propósito. Eu coloquei o símbolo a luz, tá? Pessoal, e aí é que tá a questão da criatividade. Tem pessoas que falam assim, eu não sou criativo. E por que você não é criativo? Porque você está trabalhando tanto nas coisas dos outros que você não consegue se dedicar para você. Então, a criatividade, ela só acontece quando você trabalha naquilo que você gosta, quando você faz aquilo que você gosta. Tá? Então, quando você trabalha numa empresa que você é oprimido, que você não é ouvido, tá? Quando eu digo nessa questão de uma empresa que não tem nada a ver com a sua área, tá? Lá não tem como você criar nada mesmo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter essa consciência de que a criatividade é natural e ela é importante. Que nem o exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui, isso é criatividade, galera, tá? Então, se a gente analisar o ano passado, é totalmente diferente desse ano. Então, esse ano foram criadas propostas diferentes para tentar contemplar os nossos alunos e professores de uma forma diferente. Ou seja, nós temos o nosso foco. A gente só mudou o caminho. Isso é criatividade. E a criatividade, ela só vai acontecer quando você estiver no momento relaxado, no momento você com você mesmo. Tá bom? A sexta graduação chama-se autônomo, tá? O objetivo, agir sem a necessidade de aprovação das pessoas. A consciência, você não precisa de aprovação de ninguém para fazer algo. Ouça todos, mas escute apenas quem tem mais sucesso que você. E eu coloquei o fogo como a simbologia, tá? E aí, poxa, o que quer dizer isso, galera? O autônomo, né? Então, muitos professores aqui, muitos professores aqui, além de prestarem serviço aqui em Santana de Parnaíba, um serviço, inclusive, de excelência, a gente faz alguma coisa por fora, né? Por que alguma coisa por fora? Muitas das vezes não é nem para complementar a renda, tá? Mas é para você aprender uma competência nova, para você conhecer pessoas novas, para você ter um aprendizado novo. E quando você tem essa consciência, né, de ser autônomo, poxa, eu tenho que trabalhar com o meu nome também, eu preciso deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, até mesmo para os meus alunos, tá? Então, você tem que ter essa chama, ela tem que queimar de você. Então, você tem que pôr isso para fora. Porque se você se omitir, tá? Se você se omitir a ser autônomo, simplesmente você só vai ser mais um João que morreu, tá? Você só vai ser mais um João que não vai ser lembrado. E aí, parte de cada um. Você quer ser lembrado, tá? Porque as pessoas que morrem, na verdade, são aquelas que não fizeram nada para ninguém, né? Que nem eu tô falando de Mestre Bimbo, eu até me emociono, porque o trabalho que ele fez foi tão forte na minha vida, na vida dos capoeiristas em geral, que ele continua a viver como se ele estivesse aqui do meu lado. Então, quando você faz coisas, tá? Para você, pensando no desenvolvimento do seu trabalho,
isso vai ficar aqui na Terra. Então, passe os anos que forem, se for um bom trabalho, vai ficar um legado, tá bom? E vocês já pararam para pensar o que vocês querem ouvir no dia que vocês morrerem? O que vocês querem ouvir? Coitadinho que morreu, ou vocês querem ouvir, poxa, esse cara morreu, mas me deixou muito ensinamento? E é isso que a gente tem que ter, essa consciência, tá? A 7ª graduação, e aí a gente entra já num critério de processo educacional, então ele deixa de ser aluno para ser educador, tá? Essa graduação semeadora é o que chamamos hoje de instrutor, tá bom? O objetivo é usar, pôr em prática todo o conhecimento adquirido, tá? A consciência, você vale o que tem, recebe pelo que faz. O conhecimento, após ser usado, te proporcionará sabedoria, tá? E eu coloquei uma semente. Então, assim, todos nós temos um aprendizado de vida. Se você não colocar isso em prática, isso não vai desenvolver, tá? Então, qual que é a proposta, meus alunos? Poxa, você aprendeu os fundamentos da capoeira, questões de habilidades e competência. Se você não quer seguir na área da capoeira, então que você siga como um líder de empresa, um exemplo. Você pode utilizar essa competência para ser um líder de um setor, para ser diretor, porque são competências que todas as pessoas de sucesso usam, tá bom? E se ele se omitir nisso, não vai ter aumento, né? Não vai ter progresso, não vai ter aumento de salário, não vai subir de cargo, ele vai ficar sempre ali na mesma coisa, tá bom? A 8ª graduação é o professor, tá? O nome dela é Prosperidade. O objetivo, colher, organizar, reajustar, replantar, consumir e doar os frutos. Consciência, respeitar tudo que é natural. Toda grande obra surge no pensamento e se realizam com pequenas ações diárias. Não troque a amizade por coisas. Sua fé, sua família e tempo são os seus maiores tesouros. Equilíbrios em sua vida. O símbolo é a árvore. Então, na verdade, aí é nós, né? Então, nós somos professores. Hoje nós estamos desfrutando de um cargo, desfrutando de um salário, só que a gente passou por uma etapa para chegar até aqui. E aí depende de nós. Se a gente quer que pessoas também tenham isso, tá? Se você quer que pessoas tenham oportunidade assim como você teve, é só você compartilhar o conhecimento. Mas se você não quiser compartilhar, tudo bem também, você é livre, tá? Mas saiba que o compartilhar, tá? O conhecimento é a única coisa que você divide e multiplica, tá bom? E a última graduação, que é a minha, tá? Chama-se Abundância, tá bom? A cor dela é dourada com branco. O objetivo é despertar, transformar, construir, desconstruir, reconstruir, transbordar na vida e transformar na sua vida e das pessoas. Consciência, canalizar, administrar e excretar os males do homem, dos quais o ódio, rancor, inveja, injustiça, vingança, ciúme e traição. Dê aos outros apenas o que você tem de melhor. O princípio é a liberdade e criatividade, tá? E aí eu coloquei ali a pombinha do dilúvio, porque quando a gente chega na fase de mestre, não quer dizer que você encerrou um ciclo. Você começou tudo de novo, é um recomeço. Tá? Aí eu coloquei a pombinha do dilúvio, né? Que é o processo lá que quando o mundo se acabou em água. E a função do mestre é exatamente isso, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que aprender, desaprender, reaprender, você tem que ser sempre flexível. Por quê? O conhecimento, ele é contínuo e linear. E ele sofre alterações de acordo com o desenvolvimento das culturas. Então, se a gente pensar, né, caxiasmente, então ficar naquele processo tradição do passado, você não vai ter aluno, tá? As pessoas vão falar mal da sua modalidade, porque cada tempo é um tempo. Então, a gente tem que se adaptar a esse tempo novo, tá bom? E aí, galera, para finalizar, tá bom? Minha voz toca onde meu pé não encosta, tá? Então, esses foram os meus alunos recebendo esses lenços, que são os lenços da liberdade, tá? Obrigado. Uma passagem bíblica para vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romano 12:2. E é isso, galera. Espero que tenham gostado, tá?
No horário, hein? Consegui, ó. Objetivo concluído. Sensacional, Jailson. Show de bola. Eu já tive a oportunidade, né, de escutar essa palestra sua aí. E da primeira vez eu já falei isso para você, né? A gente acaba olhando a graduação da capoeira e acha que não tem um significado, né? E se a gente parar para um pouquinho e pensar um pouquinho, eu já passei por alguns professores aqui, eu sei que muitos não sabem o significado de cada uma, né? Eu sei porque eu pude trabalhar com alguns. E sensacional, cara, muito legal. Tenho certeza que a turma gostou aí também. E é legal passar isso para os outros alunos. Eu, particularmente, que adoro artes marciais em geral, né? Então, eu conhecer um pouquinho de cada, isso aí, na verdade, para mim, para que eu sou coordenador, isso aí vai me enriquecer muito, né? Eu conhecer um pouquinho de cada um. Muito legal. Parabéns, viu, Jailson? Parabéns mais uma vez. Eu vou abrir para perguntas, tá? Gratidão. Eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, prepara. Você lembra da pergunta do Weber? Lembro. Tá. Lembro sim, André. Tá bom. Você pode responder, por favor? Tá. Claro. Acho que tem o microfone ligado. Pronto. Heber, então é o seguinte, a questão da religiosidade, tá, cara? A questão da religiosidade é um processo histórico, tá bom? É um processo histórico. Que nem um exemplo, a prática da capoeira, ela foi criada por uma necessidade de libertação, tá? Os escravos observando os animais lutando, porque eles não tinham uma referência de luta nenhuma. Então, eles vendo os animais lutando, eles começaram a copiar os movimentos de chutes, de cabeçadas, tá bom? E quando eles começaram a trabalhar isso para desenvolver, os senhores perguntavam, o que você está fazendo, negro? E aí eles fizeram o quê? Eles colocaram a música para disfarçar a luta, tá? Então, a luta da capoeira, tá bom? A luta da capoeira é uma dança, tá? Só que ela tá disfarçada ali pela questão musical. E aí, como que entrou essa questão da religiosidade? O seguinte, naquela época, os escravos, né? Eles morriam muito de uma doença chamada banzo, que hoje nós conhecemos por depressão. Então, eles eram capturados, né, na África, né, passavam de 4 a 6 meses dentro de navio com pessoas que não conhecia, longe de filhos, longe de esposa, longe de parentes. Chegando aqui no Brasil, eles ficavam muito abatidos. E negro abatido, na verdade, o escravo abatido, ele não produzia no campo. Então, o que o senhor de engenho fazia? Então, o senhor de engenho, eles deixavam o escravo fazer o seu culto religioso. Então, eles faziam o ritual do candomblé, por quê? Toda vez que ele passava por uma noitada de ritual religioso, no outro dia ele produzia o dobro, tá? Ele produzia o dobro. E o negro, o que ele percebeu? Poxa, então se o feitor, né, se eles deixam a gente cultuar a nossa religião, vamos trazer a capoeira para dentro da religião. Então, elas eram praticadas no mesmo território, tá? Pelas mesmas pessoas, pelos mesmos instrumentos, porém por credos diferentes, né? Então, a intenção da capoeira, assim como a criação das lutas, era matar. Todos os golpes da capoeira, eles foram feitos para atingir a cabeça ou o tórax, tá? Que são regiões onde vai mobilizar o seu oponente. Então, a religião, ela começou aí. Porém, ao passar dos anos, que o negro foi ganhando espaço, foi saindo das fazendas, o que acontece? Foram se separando. E aí, a capoeira de Angola, tá? Eles, por ser primitivos nisso, o que eles fizeram? Eles adotaram a coisa como uma só. Tanto é que muitas escolas, eu não vou dizer todas, mas muitas escolas de capoeira, o aluno ele tem que praticar tanto a prática da capoeira e praticar ritos religiosos do candomblé, tá? A religião, que eles chamam de macumba, é o que nós chamamos de candomblé. E, pessoal, saibam que existem vários tipos de candomblé, tá? Tem vários tipos. E aí, o que acontece? Esse processo, ele começou lá na senzala mesmo, junto. Então, a capoeira, ela é mais nova que o candomblé. A capoeira, ela surgiu no Brasil. Tanto é, se a capoeira tivesse vindo da África, como houve escravidão nos Estados Unidos, houve escravidão em Portugal, porque só no Brasil surgiu a capoeira. E uma outra coisa, o nome capoeira vem do Tupi-Guarani, que é um idioma nativo, né? Que significa mato ralo, mato rasteiro.
Então, ainda tem, hoje em dia, algumas escolas de capoeira que praticam, né, que elas fazem o rito religioso do candomblé dentro das rodas de capoeira, coisas que eu não concordo. Eu acredito que capoeira é capoeira, né, a prática corporal. É o batizado? A religiosidade... Não, o batizado, na verdade, o batizado é um exame onde o aluno, é uma festa onde o aluno recebe a sua primeira graduação. E aí, Heber, o que acontece? Por que o nome é batizado? Porque Mestre Bimba, que foi o pioneiro, como ele deu aula para as forças... Né, na verdade, Pastinha deu aula nas Forças Armadas, mas ele tinha muito contato com policiais. Então, o ritual de batismo, tá? Que nem um exemplo, quando entrava um soldado novo nas Forças Armadas, ele passava por um ritual de batismo. O que é esse ritual de batismo? Então, o pessoal zoava, sei lá, cortava o cabelo, né? Faziam brincadeiras, né? Que hoje nós conhecemos por bullying, né? Então, isso foi... Mestre Bimba introduziu a capoeira, só que ele introduziu com outras vertentes. Então, o ritual do batizado era o momento onde o aluno ele era apresentado para a turma como um novato. E aí depois vieram as formaturas. Mas Mestre